Olá, estamos no programa Viver Direito. Eu sou a Graziele Melo, fique com a gente. Estamos em mais um programa Viver Direito, que tem sempre um convidado especial, e hoje com o Dr. Pedro Freitas, que é advogado, membro das comissões de mediação e de arbitragem da OAB e mestrando em Direito. Pedro, muito obrigada pela sua presença. Obrigado você pelo convite, Graziele, é um prazer. Que bom, prazerão ter você aqui com a gente. E hoje nós vamos falar sobre conflitos societários. Mas antes eu gostaria de saber um pouquinho da sua trajetória, o que te fez escolher o direito, o que te levou até essa temática que hoje você tem estudado mais. Pois não, Grazi. Eu decidi pelo direito quando eu ainda era bastante novo. Eu sempre gostei de ler bastante e lendo livros sobre advogados, causas, desenvolvi um interesse já pela área. E aí, quando fiz o vestibular, já comecei direto no curso certo, eu comecei a desenvolver um interesse pela área de direito empresarial. E aí, na área de direito empresarial, depois de formado, passei a militar e eu percebi que alguns dos conflitos mais delicados para se lidar, em qualquer instância na qual esse conflito seja apresentado para o advogado ou a ser resolvido pelas partes, é o conflito entre sócios. É uma coisa bastante delicada. Afinal, envolvem pessoas, suas emoções, seus sentimentos. Sem dúvida. São ligações muito fortes, as ligações entre os sócios de determinado empreendimento. Eles envolvem muitas vezes os sonhos de determinadas pessoas, e quando essas pessoas veem que os seus sonhos não correspondem exatamente, a realidade não corresponde, perdão, exatamente ao seu sonho, elas passam a desenvolver uma certa resistência no trato com outro sócio, e nós estamos tratando sempre de relacionamentos, né? Então os relacionamentos vão se desgastando, vão sendo criadas dificuldades para as empresas, e esse é um dos principais motivos pelos quais as empresas elas podem vir à derrocada. Nós temos aqui em Belo Horizonte alguns exemplos notórios de empresas que um dia foram bem grandes e hoje elas não existem mais por conta de conflitos societários, de um dissenso entre os sócios. Exatamente. E como é que, e até chegar nessa questão, né, de ter um conflito societário, como que ele se configura no sentido de, tipo assim, de entender o tipo de empresa que temos para poder identificar o que poderia configurar um conflito societário? Sim, vamos dando um passo para trás. O que um empreendedor pode fazer no Brasil quando ele quer abrir uma empresa? Ou ele vai abrir uma empresa individual, vai agir como um empresário individual, ou dentro de uma empresa individual de responsabilidade limitada, que é uma figura nova do nosso direito, ou ele vai montar uma sociedade com alguém. Ele pode fazer, basicamente, nós temos alguns tipos, mas as sociedades são sociedade simples, né, sociedade limitada e sociedade anônima. Que é até bom, eu pergunto isso, para as pessoas conseguirem identificar essas diferenças, porque é algo que está sempre no vocabulário. Sim. Sociedade limitada, uma empresa simples, está lá escrito simples, mas simples pra gente é uma palavra comum, vamos colocar assim. Claro. Então, vale a pena ter essas distinções, porque esse programa, a ideia é instrumentalizar você que está aí assistindo. Para o telespectador, então, esse é um assunto bem jurídico, para ser sincero. A sociedade simples, a sociedade limitada, quer dizer, ela se difere da sociedade anônima pela natureza das quotas e das ações e dos direitos e obrigações dos sócios em relação a elas. Então, assim, na sociedade limitada, ela é tradicionalmente chamada uma sociedade de pessoas. As pessoas, elas subscrevem o capital da empresa dividido em cotas, elas integralizam esse capital com os aportes que elas fazem para poder montar essa empresa, e elas normalmente se unem com o interesse de fazer algo
em prol das duas. Elas têm um intuito de montar um negócio em conjunto. A sociedade por ações, por sua vez, é tradicionalmente chamada de sociedade de capitais. Por quê? Porque nós temos um sócio investidor com outro sócio investidor que quer fazer um negócio. Não necessariamente eles têm interesse de que aquilo se reverta para eles diretamente. O sócio investidor, ele está mais interessado no capital do outro sócio para poder fazer um negócio. Claro que os interesses dos dois sócios se comungam para esse fim comum, mas isso é tradicionalmente encarado como um modelo para as sociedades limitadas. Nas sociedades anônimas, que inclusive podem ser sociedades de capital aberto, aí nós vamos ter o capital disperso entre qualquer pessoa que queira comprar ações de uma determinada empresa. O que é mais importante é receber esse aporte, não necessariamente a relação com esse sócio. Agora tem um dado interessante, um perfil profissional que foi feito pelo Serasa há pouco tempo, ele indicou que mais de 90% das empresas brasileiras são micro e pequenas empresas, que são as optantes pelo Simples. É bom que você vai explicar. Exatamente, pessoal. Que aí isso é um regime de tributação. É outra questão que ela simplifica os documentos, porque ser empresário no Brasil é cuidar de uma burocracia sem fim. Verdade. Sociedade anônima, então, a burocracia ela é monumental, por isso que é melhor para empresas de grande porte. Mas mais de 90% das empresas brasileiras são micro e pequenas empresas, sociedades limitadas e, mais do que isso, são empresas familiares. Então, o que acontece? O telespectador ou alguém que ele conheça normalmente vai falar, não, tem um conhecido meu que é empresário. Essa pessoa, ela certamente vai ter um negócio junto do pai, da esposa, do filho, do tio, do primo, do irmão. Essa pessoa vai ter uma empresa que fatura no máximo R$3 milhões e 600 mil por ano, que é o teto das empresas optantes pelo Simples, e vai ser sócio de uma empresa, numa sociedade limitada. O que significa que muitas vezes ela vai ter as suas relações regidas por um contrato que é enxergado um contrato padrão, sabe? Não há uma cultura no Brasil de buscar uma assessoria especializada para poder fazer negócio, até porque o empresário ele passa por tantas dificuldades na hora de contratar um advogado para colocar umas cláusulas que podem ser difíceis de ser negociadas com a outra parte. O empresário ele fala, olha, eu prefiro... Eu só quero ter uma empresa e começar o meu negócio. Eu só estou precisando de vender. Eu estou precisando de vender porque eu já estou tendo despesa. Então ele prefere não abordar isso com outro sócio, faz um contrato padrão e a maioria dos conflitos societários surgem a partir dele. É de difícil resolução justamente porque o contrato não prevê cláusulas para que esse conflito seja bem resolvido. Então, vamos deixar aqui e ir por segundo bloco. Vamos Claro. ter um intervalozinho, porque nós temos muito assunto e esse é o nosso start. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Viver Direito. Estamos aqui com Pedro Freitas, que é advogado, mestrando em Direito, membro das comissões de mediação e de arbitragem da Ordem dos Advogados do Brasil. E aí estávamos conversando aqui no primeiro bloco sobre conflitos societários. Chegamos aí ao cerne da questão, que no momento dos contratos, as pessoas não se preparam antes, Exatamente. Já estão tão preocupadas, né, de começarem o seu negócio, não se preparam, acabam adotando contratos padrão, e na hora de chegar no momento que acaba tendo um conflito, o contrato ele está ali no meio e ele acaba amarrando um pouquinho essas resoluções, não é isso? Veja, Graziele, eu estou tratando de algo que é de certa forma cultural no Brasil. Nós estamos passando por uma série de mudanças na sociedade. Eu acredito que principalmente o empresário está se profissionalizando a cada dia. E aí isso ainda é um resquício
de uma cultura que ela foi formada há muito tempo, no decorrer de todo o século passado. Agora, com a democratização do acesso à informação, como a gente consegue receber diversos influxos de novidades, de tudo o que há para poder melhorar a situação das empresas, acredito que essas informações vão ser mais divulgadas. Mas o que acontece normalmente é o seguinte, vamos tentar trabalhar um caso concreto. Ótimo, as pessoas precisam, e eu também, de exemplos para poder conseguir identificar toda essa questão técnica. Imaginemos um empresário que tem a sociedade com seus parentes, num comércio de bairro, que ele tenha um dinheiro considerável, que ele consiga faturar todo mês e que, dependendo de diversos fatores, seja porque um dos parentes se desinteressou pelo negócio, seja porque a empresa começou a vender menos, porque nós estamos passando por um momento de crise e isso afeta o relacionamento entre as pessoas, ele se vê numa situação em que ele está sendo sócio de alguém que ele não vê mais como uma pessoa que contribui para o negócio e vice-versa. Essa visão normalmente ela é compartilhada. A sociedade às vezes não está fazendo tanto sentido mais. Pior ainda, se for um parente, como que ele consegue resolver o problema que ele tem na empresa dele, que é a fonte de sustento dele, sem prejudicar o relacionamento dele com um parente que vai se encontrar nos fins de semana, às vezes todos os dias, todas as noites, e em eventos de família e tudo mais. Por isso que eu gosto de salientar que o contrato ele deveria ter algumas cláusulas que resolvem a forma de lidar com o conflito. O conflito é natural, né, Graziele? Normalmente pega só assim, se tiver algum conflito, vai ser resolvido na comarca tal, exatamente. No foro tal, ou seja, dentro do Exatamente. Poder Judiciário, sendo que às vezes é uma questão tão delicada que envolve família que nem mesmo as próprias pessoas queriam se submeter ao sistema de justiça, né? Sim. Queriam ter outras possibilidades, mas o contrato está ali também barrando. Como funciona? Existem formas alternativas de se resolver um conflito, principalmente a mediação e a arbitragem, que elas são formas mais adequadas para esse tipo de conflito, porque o conflito societário envolve pessoas que querem preservar o seu relacionamento e elas vão envolver muitas vezes a principal fonte de sustento das pessoas. Então isso vai ser algo muito caro para elas. A mediação especificamente ela pode conseguir resolver esse conflito dentro da empresa sem prejudicar o relacionamento que esses sócios tenham. Estou tratando de uma situação hipotética de uma empresa familiar, mas mesmo que não sejam. Os relacionamentos entre os sócios, eles crescem, existem grandes amizades que foram formadas nesse sentido. E a mediação ela pode ser uma boa alternativa desde que haja um interesse das partes em querer resolver a questão, porque a mediação, como você bem sabe, é um método que envolve a participação a voluntariedade, efetiva a autonomia das partes. Exatamente. Se elas não estiverem preparadas para resolver isso, a arbitragem ela se mostra uma boa forma de resolução do conflito, mas a arbitragem ela tem um porém, ela costuma ser um pouco mais cara do que você litigar no Poder Judiciário. Eu digo um pouco porque no início do conflito ela vai ser mais cara, porque você tem de pagar os honorários dos árbitros, você tem que pagar taxa de administração se for numa Câmara, que é muito mais recomendável do que você fazer uma arbitragem numa Câmara, que simplesmente escolher um ato dependendo da pessoa em quem você deposita sua confiança. Mas no Judiciário, se for levar esse conflito para lá, nós temos não somente um juiz que muitas vezes pode não estar preparado para lidar com esse conflito. Belo Horizonte é uma cidade privilegiada porque tem 2 juízes especializados em lidar com conflitos empresariais, mas ainda assim esse conflito pode demorar muito tempo. Existem outros custos atrelados ao processo judicial, honorários advocatícios por outra parte, que muitas vezes depois de lidar com o conflito, depois de vários anos de tramitação, vão ser mais caros que esses honorários dos árbitros e da Câmara iniciais que você pagaria numa arbitragem.
mas não é todo mundo que tem essa disponibilidade para poder resolver o conflito. Ou seja, se a gente tiver que dar uma dica para as pessoas, Sim. fica essa ideia da preparação anterior, Sim, no momento de se fazer toda um contrato, certeza. de ir num advogado que tenha Sim. uma visão ampla. E mais do que a cláusula de eleição de foro, existem algumas situações em que o sócio ele quer sair da empresa. Ele quer simplesmente falar, olha, eu não quero mais trabalhar com isso. É um direito dele. Por que ele tem de tentar, ele tem de submeter ao juízo ou a um árbitro a mesmo procedimento de mediação para resolver isso? O contrato já pode estabelecer uma forma de você avaliar essa participação desse empresário dentro da empresa. De se dissolver. Sim, e também uma forma de pagamento a ele. Porque a lei brasileira, ela diz que se a sociedade se resolver com relação a um dos sócios, ela vai ser levantado um balanço que vai levar em conta a sua situação econômica. E aí, por situação econômica, os economistas eles vão levantar diferentíssimas técnicas para fazer essa avaliação e que o pagamento vai ser feito em 90 dias. Se a gente estiver tratando de uma empresa que tem um faturamento pouco mais elevado, essa participação desse sócio que quer sair da empresa vai ficar muito cara de ser paga em 90 dias. Novamente, temos um conflito. Ou seja, essa flexibilidade ela é possível de ser resolvida numa preparação anterior. Com toda certeza. E sabendo que as pessoas, independente delas se vincularem ao contrato, Sim. elas têm essa autonomia para poder negociar, inclusive o próprio contrato, renegociar Sim. essa participação através de uma mediação, onde elas vão ter ali um terceiro para facilitar aquela comunicação e juntos eles pensarem as possibilidades que melhor lhes atendem. Exatamente. E que eles saiam mais satisfeitos, né, com a relação preservada. Exatamente. Tudo é isso? na Tudo base você está estudando no seu mestrado? Exatamente. No meu mestrado, estou estudando especificamente a situação da parte que escolhe resolver o conflito pela arbitragem, mas não tem os recursos necessários para custear essa arbitragem. Ótimo. E aí existem algumas alternativas para que isso seja viável, porque senão a parte ela fica sem resolver o problema dela, né? Ótimo. Pedro, te agradeço muito, deu pra gente poder conversar bastante, entender, mas sempre tem coisas pra gente poder especificar depois. Vamos deixar aqui o contato do Pedro, se tiver alguma dúvida, alguma questão que queira ser esclarecida. E eu te agradeço, mais uma vez, Obrigado por ter vindo pela oportunidade. no programa. Não deixe de passar no Espaço K para cuidar dos seus cabelos e na Estilo Moda, sempre com um look lindo para o nosso programa. Fique aí acompanhando, sempre com um programa especial preparado para você. Até mais!